Pai, queremos que o Senhor faça um milagre hoje em nossas vidas, na nossa família, Pai. Obrigada por esse dia. Queremos colocar a Tua palavra em Tuas mãos, a Tua palavra que é verdadeira, é única, é fiel, Pai. Pai, nos ajuda a ministrar a Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Que eu venha diminuir, que Tu venha crescer, que não seja eu, Pai, a ministrar a Tua palavra, mas o Teu Espírito Santo nos ajudando em todas as coisas. Seja bem-vindo, Pai, seja bem-vindo, Senhor Jesus, nesse lugar, que o Senhor possa curar as feridas na alma, no coração, no corpo. Oh, Espírito Santo amado e querido, nos ajuda, nos ensina a servirmos a Jesus de coração aberto. No nome de Jesus. Amém. Amados, Deus é bom, né? Em todo o tempo. E Ele nos ensina todas as manhãs o que é servi-lo, o que é fazer a obra dEle. E durante toda essa semana, todas as vezes que eu ministro, na outra semana eu busco no Senhor uma palavra. E Deus usa os teus servos para nos ajudar na palavra e Deus confirma a palavra. E essa semana, como nós estamos no culto da família, Deus me deu um tema para essa ministração, que é a bênção da primogenitura. E o que é primogenitura? Você pode me dizer? Primogenitura é a primícia, como a Márcia disse, as primícias, os primeiros filhos. Israel, quando os filhos, os primogênitos nasciam, eles herdavam tudo. Era primícia, era o primeiro filho. Ele tinha direito à dupla honra, ele tinha direito a tudo. E primícia, as primeiras coisas, o Senhor se alegra. O direito da primogenitura era garantia ao filho mais velho a posição de principal herdeiro da família. Recebia a porção dobrada da herança e assumia a liderança civil e religiosa da unidade familiar. A posição sacerdotal para conduzir os outros a Deus, e uma autoridade real espiritual e a capacidade de profetizar bênçãos de Deus para a família. Incluía também uma unção sacerdotal real e profética. Era a bênção que pais patriarcas passavam ao seu filho primogênito. Com a morte do patriarca, o filho mais velho assumiu o lugar do pai no conselho e administração dos bens de servos e servos. E a partir daquele momento, o filho mais velho tomava posse da bênção que o pai carregou por anos. A primogenitura significa primazia, as primícias. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Tiago. Nós vamos começar pelo Antigo Testamento, mas nós vamos em Tiago, amém? Porque a primogenitura também significa, ela também está no Novo Testamento, amém? Porque a gente aprende com Jesus. Jesus foi o primogênito. E nós vamos ler aqui, lá no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo de 16 ao 18, que diz assim: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Aqui, nós aprendemos que nós não podemos nos deixar ser enganados, porque todo dom perfeito, toda dádiva, vem do Pai das luzes. E aqui, Pai das luzes, significa o próprio Deus, porque Deus criou os luzeiros, os astros, tudo foi criado pelo Senhor. Os luzeiros, astros, significa Pai das luzes, porque Ele criou o universo, as estrelas, Ele chama cada estrela pelo seu nome, Ele chama você pelo nome, amém? Você é uma estrela do Senhor, formado, criado à imagem e semelhança dEle. Você pode dizer glória a Deus? Você é uma estrela que brilha, que tem luz própria, ô glória. Deus te fez
para ser luz nesse mundo. E ele não muda como sombras inconstantes. Aqui, a palavra de Deus, essas sombras inconstantes, é porque quando ele criou os astros, sol, lua, a lua ela dá a noite, né? E o sol o dia. Então, muda, não muda? O sol pela manhã, a lua de dia. Então, aqui sombras inconstantes significa isso, que ele muda de dia o sol, de noite a lua, mas Deus, ele fala que não muda, porque pela decisão dele, pela vontade dele, ele nos gerou. Nós somos gerados, amados, pela palavra. E quem é a palavra? É Cristo que é a palavra. Nós somos gerados por Cristo, pela palavra da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos gerados por Jesus. Quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser gerados e o Espírito Santo passou a morar dentro de nós. Um Deus tão grande hoje mora dentro de nós. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Obrigada, Senhor, por essa maravilhosa graça que o Senhor derramou na minha vida, porque no Antigo Testamento, quantos quiseram ver essa graça e não viram? Nós hoje recebemos, de graça recebemos, porque Jesus se entregou, e pela palavra, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Nós somos os primeiros frutos. Ele lançou a semente, nós hoje somos frutos, uma árvore que dá frutos bons, amém? Frutos bons de justiça, de paz. Tudo que Ele criou é você, é tudo. Tudo é para você. Então, hoje nós somos os primeiros frutos de uma grande colheita, como resultado da difusão do Evangelho nessa terra. Você proclama as boas novas do Evangelho. Então você lança semente. E cada semente que a gente lança aqui é um coração fértil lá do outro lado, recebendo aqui, recebendo uma palavra viva, eficaz, que não muda, porque Deus não muda. Ele continua o mesmo, de geração a geração. É um Deus que trabalha de geração para geração. O Senhor Jesus veio da linhagem de Jacó, veio de Abraão, que foi o nosso pai na fé. Jacó, Isaac, José, Raabe, que era uma meretriz. O Senhor não escolhe a aparência, amados. Deus olha o coração, a fidelidade, o amor que você tem por Ele, a sua entrega total e completa. O Senhor olha. Ele te ama. Ele te escolheu como vaso escolhido de honra nessa terra. Você é mais que escolhido. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor entregou tudo para você. E amados, hoje a modernidade trouxe muitas coisas, né? Muitos benefícios para o ser humano. Hoje nós conseguimos fazer tudo pelo celular. Pagar as contas, não é assim? Receber o salário. Fazer tudo pelo celular. Compras pela internet. Mas também trouxe uma insensibilidade do homem. O homem se tornou insensível. E assim, amados, não é só agora, mas no Antigo Testamento, quando o homem peca, ele começa assim, vem uma cadeia, de geração em geração, as maldições vão chegando. Por quê? Porque quando a gente erra, a gente vai colher. A gente erra o alvo, pecado é errar o alvo. E quando nós erramos o alvo, nós colhemos o preço do pecado. Então, muitos já não reconhecem que precisam de Deus para viver. Muitos acham que eu consigo sozinho, eu posso fazer. Mas é assim? Não, amados, nós que cremos num Deus vivo, que faz, que transforma, que fez na minha vida, que transformou o meu viver e tem transformado dia a dia, nós cremos nesse Deus, mas o mundo acha que não. Se esquecem que o apóstolo Tiago disse que nós seríamos os primeiros frutos daquilo que foi criado, primogênitos da sua criação. E eu queria que você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 25. Nós vamos começar a nossa pregação, amém? Foi só uma introdução. Gênesis 25. Versículo 20.
que diz assim, a palavra do Senhor, amém? Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Então aqui inicia falando que Abraão gerou Isaque. Quem era Isaque? Isaque era o filho da promessa. Porque lembra quando Deus fala com Abraão e fala, Abraão, demorou quantos anos para ter Isaque? Sara engravidou, ela era estéril. E Deus mudou a sorte de Sara. E Sara engravidou de Isaque, o filho da promessa. E Isaque foi levado por Abraão, porque Abraão creu contra a esperança. Ele creu em Deus quando Deus pediu a ele o seu único filho. Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e vá ao lugar que eu vou te mostrar. Lá você vai sacrificar para mim. E quando Abraão chega lá no monte para sacrificar Isaque, quando ele pega o cutelo, ele vai subindo no monte, Isaque pergunta, pai, cadê o cordeiro? E ele fala, Deus proverá o cordeiro. Esse monte se chamou Deus proverá. E ali naquele monte, quando ele pega o cutelo, coloca Isaque no altar para matar, né? Como se fosse o cordeiro, o anjo do céu grita, Abraão, não fira o menino. E ele olha para trás, o cordeiro foi provido para você. Pegue o cordeiro, e ele sacrifica o cordeiro. E Abraão é considerado o pai da fé. Abraão creu contra a esperança. E Jesus vem da linhagem de Abraão, vem da linhagem de Isaque. Isaque foi o filho da promessa. Então, aos 40 anos, Isaque casou com Rebeca. Isaque, ele orou ao Senhor, Rebeca era estéril, como Sara. Não é? Se repete a geração, né? Porque Deus continua fazendo milagres. Você pode crer nisso? Deus ainda continua até hoje fazendo milagres. Porque Deus trabalha de geração a geração para aqueles que creem. Para aqueles que creem no seu nome, creem em Jesus. Jesus é o filho da promessa. Jesus é o primogênito entre nós. Foi o primeiro. Ele é o primeiro de toda a nossa geração. Ele morreu. Isaque representava aqui o cordeiro que viria, Jesus, que foi sacrificado, filho único, primeiro, primícias. Ele foi entregue por causa de mim, por causa de você, por causa dos nossos pecados. Então Isaque orou, e o Senhor em favor da sua mulher, e o Senhor respondeu a sua oração, assim como Ana. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse. Por que está me acontecendo isso? Ela perguntou ao Senhor. Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então eram gêmeos. E o nome deles era o quê? Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro. Sendo gêmeos, chegou primeiro. Mas Jacó já chegou pegando no calcanhar dele. Já quis passar à frente, né? E ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro ao sair era ruivo, bem vermelhinho, cabelo. E todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú, significa vermelho. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Você vê que a promessa de Deus se estende de geração para geração. As mulheres que eram estéreis, elas passaram a ser mulheres com filhos, gêmeos, homens, porque homens, era uma honra para a mulher ter homens, né? Na cultura judaica, né? Os homens, eles significavam que eles iam passar de geração em geração o nome dos pais.
Então, isso era muito importante para eles. O cumprimento da promessa de Deus a Abraão, Isaac era o filho da promessa. Seria reservada toda a sua descendência. Então, vamos continuando. Lá no 26, depois sai o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar. Eu já li, pelo que deram o nome de Jacó. Os meninos, 27, os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Então, um era caçador e o outro vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú. Olha aqui as preferências, né? Porque gostava de comer das suas caças. E Rebeca preferia Jacó. Então, amados, vamos trazer para a nossa família. Eu tenho 2 filhos, né? Igor e Vitor. E às vezes o Igor fala assim: mamãe, você gosta mais do Vitor. Aí o Vitor fala: mamãe, você gosta mais do Igor, né? O filho tem isso, né? Mas, amados, o amor é igual, só que a gente trata os filhos diferentes. Por quê? Porque, embora eles são filhos, vieram da mesma barriga, cada um tem uma especificidade, cada um é diferente. Eu vejo o Igor é mais manso, eu converso com ele, eu sento com ele. O Vitor já é mais ajudador, está me ajudando, faz a comida, traz o café na cama. Aí você fala assim: puxa, então a preferência é qual, Dani? Os 2, eu amo os 2, mãe gosta dos 2. Mas às vezes a gente fala assim: puxa, esse aqui tem um detalhe diferente, esse aqui tem outro. Se você juntar, os 2 são bênçãos, são herança do Senhor, porque foi o Senhor que nos deu. Amém? Então, isso é um aprendizado para nós, a gente não escolher entre os filhos, porque eles se sentem desprezados. E aí Jacó se sentia desprezado pelo seu pai. Esaú não, se sentia amado. Mas olha só o que Deus faz. Eles cresceram. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, com muita fome, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Aí, eu estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Esaú foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Esperto ele, né? Ele não perdeu a oportunidade, porque o sonho dele era ter sido o primeiro, primogênito. Ele herdaria tudo, honra. Como eu disse no início, as primícias, o primogênito herdava tudo. Diz Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Olha o que ele fala. De que me vale esse direito? Ele desprezou seu primeiro filho, o primogênito. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E assim, amados, quando Deus te dá uma bênção, entristece o coração dele quando você despreza. E aqui eu quero colocar um parênteses. As bênçãos que o Senhor nos entrega são todos os dias. A vida que Ele tem nos dado, a respiração, a casa que você dorme, o trabalho que você tem, a família que Deus te colocou. Cada vez que você fala assim: Senhor, para que o Senhor me deu isso? Por que isso? Isso entristece o coração do Senhor, porque o Senhor gosta de um coração grato, agradecido. Foi uma coisa simples, parece simples, né? Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, mas para Deus, isso era sério, porque Ele desprezou a bênção do Senhor. E a mesma coisa, amados, que se eu fui chamada para fazer missões, se eu fui chamada para pregar essa palavra no altar, e eu desprezo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu estou dizendo para o Senhor não. Eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, não me vale de nada isso que o Senhor me entregou. É triste, não é? É triste. E é a mesma coisa que Esaú fez. Senhor, não me vale de nada essa primogenitura. E o primogênito, ele herdava tudo, dupla honra.
E, amados, estar no altar é dupla honra, sabe? Da onde a gente veio, para o Senhor colocar nas nossas mãos uma ministração da palavra, meu Deus, eu preciso ser grata até a minha vida, eternidade e eternidade, geração em geração. Eu preciso ser grata ao Senhor, eu preciso falar isso para os meus filhos. E eu falo isso para eles. Puxa, eu queria tanto ver vocês aqui. Assiste sua mãe, porque é uma honra do Senhor, né? A gente quer falar para todo mundo, olha o que Deus fez, amados. Mas muitas vezes as pessoas nem dão valor. Acha que é nada, né? Mas nós que sabemos de onde nós saímos, é uma honra ser primogênito. E eu nem primogênita sou, mas olha que coisa linda, Deus. Na cultura judaica, os primogênitos tinham, né? A primazia de tudo. Mas o Senhor escolhe quem Ele quer. Você pode dar glória a Deus? Ele escolheu Davi. Davi não era primogênito. Escolheu José. Escolheu Gideão. Deus escolheu todos aqueles que se revoltaram contra a situação que eles estavam vendo. Gideão se revoltou de ver o povo sendo levado a comida que eles plantavam e levavam à noite. Os midianitas levavam a comida e ele se revoltou. Ele foi malhar o trigo no lagar, onde tinha o que? Uvas. Onde as pessoas ali pisavam as uvas. Ele estava ali porque revoltado, para esconder o alimento, para que eles não roubassem. Davi era pequenininho, era o menor da casa, era pastor de ovelhas. E Deus manda chamar, era o mais moço. E quando viu, já viu todos passando, é esse. Não, manda chamar o mais novo, aquele que está pastoreando as ovelhas. Aquele que está atrás das malhadas, é esse que eu escolhi. Esse é o Deus que você serve. Ele escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, você foi escolhido. Se você está aqui, você é escolhido do Senhor. Deus está procurando pessoas que acreditam e se colocam à sua disposição. No Antigo Testamento, apenas o filho mais velho tinha o direito à primogenitura. No Novo Testamento, a Bíblia nos mostra que somos nascidos do Espírito e primícias de tudo que o Senhor criou. Deus está procurando pessoas que o adorem verdadeiramente, porque as suas bênçãos são para aqueles que querem. Você quer a bênção do Senhor? Você já tem Jesus Cristo como a sua maior bênção. Ele é seu abençoador, Ele já entregou tudo nas suas mãos. Tudo nas regiões celestiais é teu. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Começa a chamar a existência das coisas que ainda não são como se fossem. Porque fé, nós somos os da fé. Nós somos aqueles que não retrocedem. Nós avançamos, nós não paramos no meio do caminho. Porque o Senhor deseja um povo que não desiste, que não olha para trás, que continua, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo na perseguição, você continua, você avança, você não desiste. Esses são que agradam o Senhor, é esses que o Senhor procura. Ele ungirá você quando você se dispor a fazer aquilo. Se você estiver no centro da vontade de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me assiste, o Senhor vai te ungir. O Senhor vai te ungir com a unção dobrada do Espírito Santo de Deus, para proclamar as boas novas da salvação, a libertar os cativos, a proclamar o ano aceitável do Senhor, porque é isso que Ele deseja de nós. As boas novas do Evangelho nós precisamos pregar. É preciso perseverar, porque o Senhor nos concede e mantém a sua unção sobre nós. Porque quando desistimos, nós falamos: Senhor, eu não quero, eu desisto. Aquilo que o Senhor me deu, não é para mim não. Mas nós não somos esses, amém? Nós não somos os que retrocedem, nós avançamos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo lança a mão desse texto para fazer uma exposição acerca da eleição divina, que não se baseia em qualquer fator humano, mas unicamente no beneplácito soberano do Deus Todo-Poderoso. Vamos lá em Romanos 9, de 9 a 13. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho.
E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Está escrito no Novo Testamento, Romanos 9, de 9 a 13. Então a promessa é essa, que Sara teria um filho, e não somente ela, a Rebeca também, que era estéril, que concebeu Isaque, o nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tem feito bem ou mal, o propósito para que Deus elegeu eles. Você é eleito pelo Senhor, você recebeu uma eleição de filho e filha do Senhor, você é preparado. Nós podemos entender então que Esaú é citado na carta aos Hebreus como um homem profano, que negociou as bênçãos da aliança. Diante do seu erro, ele nem mesmo foi capaz de encontrar arrependimento genuíno. Aquilo que a bispa, na escola bíblica domingo, falou para a gente. A única dor que nos causa, né, aquilo que nos traz dor é arrependimento pelos pecados. Ele não buscou esse arrependimento, ele não se arrependeu do que ele fez, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, ele vendeu, ele nem esperou. Sabe, amados, tem muita gente que não sabe esperar as bênçãos do Senhor chegar nas suas mãos. Toma decisões antes da hora. Eu vou viver minha vida. O Senhor está demorando muito, Jesus está demorando. Quantos anos eu ouço falar que Jesus vai voltar? Não vai voltar nada. As pessoas falam isso, que nada, vou viver minha vida. Vou casar, vou ter alguém, vou para o mundo. Sabe por quê? Porque eu quero viver minha vida, eu sou dono do meu nariz. Não é assim que muitos dizem? Mas o que eles fazem quando eles fazem isso? Eles estão trocando a bênção, que é Jesus Cristo, por um prato de lentilhas. Porque se nós fizermos isso, vamos perder a eternidade. É uma eternidade preparada no fogo do inferno. Eu não quero isso para mim. Nem quero isso para vocês. Nem ninguém que está assistindo. Porque é muito sério trocar tudo que o Senhor tem nos dado por um prato de lentilhas. Hebreus 12 diz assim, 16 a 17, ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O que a Bíblia está falando aqui? Porque quando ele buscou a bênção, o que acontece? A Rebeca, quando ouviu Isaque falando para Esaú, vai lá e pega um animal para mim, Esaú, que eu quero comer. E depois que eu comer, ele já estava cego. Eu vou te abençoar. Só o que aconteceu? Rebeca ouviu e passou para Jacó. E Jacó, ela preparou o animal para ele, vestiu ele com as roupas de Esaú. As mãos dele, como ela sabia que eram lisas, ela colocou peles de carneiro, e quando o pai foi abençoar, ele falou, pai, sou eu. E pai, mas você tem a voz de Jacó. Ele falou, não, sou Esaú. É Esaú que está falando com você. Mas Isaque sabia que tinha alguma coisa errada. Mas quando ele pegou as mãos, ele viu que era Esaú. E quando ele cheirou de perto, ele pegou, foi cheirar, ele sentiu o cheiro. Assim, esse meu filho é como um cheiro de caça, né? Da mata. E ali ele abençoou Jacó. Quando Esaú chega, ele já tinha abençoado Jacó. Não tinha mais tempo. Pai, não tem nenhuma bênção ainda para mim? Ele falou, não, seu irmão chegou primeiro. Amados. Às vezes a gente outros chegam primeiro dos primogênitos. E o Senhor escolhe aqueles que se dispõem a fazer a obra dele. A unção da primogenitura também não se restringe somente ao sexo masculino. Amém, mulheres? Glória a Deus! Um exemplo disso é que o Senhor escolheu Maria para gerar o Salvador. Deus também não olha a idade. Ele escolheu Davi, profeta Jeremias, quando ainda eram crianças.
e a Moisés para uma grande missão aos 80 anos. Isso nos ensina que somente Deus pode escolher e dar a unção. E ao mesmo tempo que ele escolhe, ele unge com o Espírito Santo. Assim foi com Abraão, que passou para Isaac, e que por sua vez deveria passar a bênção a Esaú, sendo esse o primeiro dos gêmeos a nascer. E passou para quem? Para Jacó. Então, quando chegou o tempo de Isaac liberar a bênção ao primogênito, Jacó se disfarçou, fazendo-se como seu irmão. Ele fez errado, não é? Mas ele também, Rebeca ajudou. Ela ajudou a enganar o pai, né? Ela também fez errado. Mas o que acontece? Deus já tinha escolhido Jacó, não precisava acontecer tudo isso. Mas porque os homens são maus, né? Eles planejam coisas, né? Que muitas vezes não agradam a Deus. Mas Deus já tinha escolhido Jacó. Jesus já vinha da linhagem de Jacó. Então, quantos têm trocado a bênção de serem filhos de Deus por prazeres momentâneos? Esaú não pensou no futuro, estava atento e fixado no agora. Será que nós temos pensado no futuro ou no agora? A necessidade dele era a fome, e por isso perdeu o seu direito. De guardião do bordão do pai, passou a ser aquele que serviria seu irmão. Pois ele mesmo escolheu assim, no ímpeto do cansaço e da fome. Ele não teve autocontrole nem o domínio suficiente. Jacó, ao contrário, desejou as bênçãos de Deus. Amém? Nós somos Jacó. Nós escolhemos as bênçãos do Senhor. E esperamos o tempo certo do Senhor, porque tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não troque aquilo que Deus te deu para você. Seu direito de filha, seu crescimento espiritual, as bênçãos recebidas no lugar que Deus tem te colocado. Não troque o seu direito de primogenitura por algo momentâneo, um prato de lentilhas, pois é isso que Satanás quer. E aí as pessoas, muitas vezes ele usa pessoas, né? Vem para cá, aqui é melhor, cuidado. O Senhor manda a gente ter cuidado. Deus chama a todos e diz que podemos nos tornar herdeiros e co-herdeiros com Cristo, com todas as suas bênçãos, inclusive da sua autoridade. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, de 5 a 7. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Então, amados, finalizando com vocês, eu queria que você abrisse lá no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 15, 16, 17 e 18. Diz assim na minha Bíblia, a supremacia de Cristo. Colossenses 1, 15, 16, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele quem? Jesus Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Glória a Deus. Jesus Cristo, por causa dele, foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, na terra, debaixo da terra, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Eu fui criada para o louvor da glória de Deus. Os animais louvam e adoram o Senhor. As estrelas louvam ao Senhor. E um dia eu assisti um vídeo de um homem falando sobre as galáxias, as estrelas. Esse vídeo
ele não é nacional. Ele é lá dos Estados Unidos e ele fala que as estrelas, quando juntam todas as estrelas, o barulho delas, há um louvor. Há um louvor. As galáxias adoram o Senhor. As estrelas, quando se juntam, elas adoram o Senhor. As baleias, os golfinhos, todos adoram ao Senhor. E nós adoramos o Deus que é único, soberano e eterno, Criador de todas as coisas. Nós adoramos ao Senhor Jesus. Nós amamos o Espírito Santo de Deus, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Somos primogênitos por causa de Jesus. Somos os primeiros, as primícias, somos os frutos dessa terra. Você pode se alegrar? Aleluia! Eu estou me alegrando aqui, amados. A presença de Deus é real. O Espírito Santo está aqui. Ele está dizendo para você: você é a obra-prima mais preciosa que eu criei. Recebe do Senhor a porção dobrada como filho primogênito. Recebe a dupla honra. Recebe a posição de sacerdote na sua vida, que você vai conduzir outros ao Senhor. Você tem essa autoridade real espiritual. Recebe unção sacerdotal sobre a sua vida, profética. Recebe as bênçãos dos patriarcas. Recebe agora no nome de Jesus todas as bênçãos nas regiões celestiais. Cheguem para vocês no nome de Jesus. Eu declaro agora no nome de Jesus as bênçãos espirituais chegando das regiões celestiais na sua vida, na sua casa, na sua família. E tudo que você colocar as mãos prosperará. Tudo que você colocar as mãos, aonde você colocar os seus pés, o Senhor te dará. Tudo aquilo que você tocar será teu. Toda a sua geração será abençoada por sua causa. Porque você é primícia. Você é o primogênito. Em Jesus Cristo, você foi feito o primeiro. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. Amém? Pai, obrigada, Paizinho. Eu te louvo e te agradeço. Tu és santo, Pai. Maravilhoso é o Senhor, Pai. Tu és o nosso amado. Amado da nossa alma. O nosso primogênito primeiro. O único, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Que nos escolheu para o louvor da Sua glória. Nós chamamos, Pai. Nós te adoramos. Nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Seja bem-vindo nesse lugar, enche esse lugar da tua glória, enche com poder e graça os nossos corações, Pai, modifica o nosso interior, transforma, faz de novo, Pai, que jamais possamos trocar as nossas bênçãos que o Senhor tem entregado em nossas mãos para te servir, Pai, por um prato de lentilhas. Pai, nós queremos, Pai, inundar essa nação com teu amor, com a tua graça, Pai, que possamos ser rios de água viva fluindo do nosso interior para cada família, para cada lar, que possamos libertar os cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor, Pai. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Seja exaltado, Pai, glorificado no nosso meio, no nome de Jesus. Aleluia.